Olá amigos da TV10, está no ar mais um programa Assis na TV e hoje faço mais uma visita aqui à Clínica Dias, entrevistando o Dr. Luiz Fernando Dias, cirurgião plástico. Dr. Luiz Fernando, obrigado mais uma vez por nos receber. Eu que agradeço a presença de vocês aqui. Vamos conversar o que sobre hoje? Hoje escolhemos o tema cirurgia plástica de abdômen, que acho que é um tema bastante interessante e com certeza muita gente vai querer saber aqui deste assunto. Perfeito. E lógico, eu começo perguntando quais são as indicações para esse tipo de procedimento, da cirurgia plástica de abdômen. Perfeito. A plástica abdominal ou dermolipectomia abdominal, cirurgia plástica abdominal, a principal indicação é a flacidez abdominal. Então, paciente que tem excesso de pele abdominal, associada muitas vezes com a diástase dos retos, ou seja, afastamento da musculatura abdominal dos retos abdominais, isso indica a cirurgia plástica abdominal, que geralmente é feita com lipoaspiração abdominal também, porque são os três componentes alterados: excesso de gordura, flacidez de pele e esse afastamento da musculatura abdominal. Bom, com certeza algumas pacientes e pacientes devem ter o interesse de fazer esse tipo de cirurgia achando que há a perda de peso. É indicado para perda de peso? Bom, não é indicação para perda de peso. Aliás, na verdade, poucos pacientes procuram com essa queixa. Olha, eu quero perder peso, então me fazer uma plástica de abdômen. Elas vêm buscando a plástica de abdômen porque tem flacidez abdominal. Mesmo porque se for um excessozinho só de gordura no abdômen, a lipoaspiração abdominal é suficiente, não há necessidade de fazer uma cirurgia plástica abdominal. Certo. E nem a lipoaspiração é cirurgia para perder peso. São cirurgias para incremento do contorno corporal, não para perda de peso. Embora, claro, uma plástica abdominal ou uma lipoescultura acaba acarretando uma perda de peso, porque você tira tecido, mas não é esse o objetivo. Certo. E os limites para esse tipo de cirurgia, doutor? Bom, limite, a gente pode discutir limite também até em relação à contraindicação, porque eu não sei se é exatamente o que você está querendo perguntar, mas eu estou entendendo como limite o limite de resultado. Exatamente. Então eu vou comentar um pouquinho o limite de resultado com contraindicação para a cirurgia. Então o que me contraindica a realização da cirurgia é aquele paciente, por exemplo, que não tem indicação cirúrgica, paciente que não tem indicação clínica de fazer uma cirurgia, paciente, por exemplo, o paciente tabagista já é uma contraindicação relativa, porque o cigarro atrapalha não só a cicatrização, como a nutrição do meu retalho. Então, são algumas contraindicações. Agora, em relação à limitação para o resultado de uma plástica de abdômen, basicamente é a distensão abdominal, ou seja, o excesso de conteúdo intraabdominal. Porque quando você vai fazer uma plástica de abdômen num paciente que tem flacidez abdominal, então você corrige esse excesso de pele, aspira eventual gordura que está entre a pele e a musculatura e amarra a musculatura que está afastada, você corrigiu os componentes e vai deixar o resultado muito bom do abdômen. Porém, se a paciente tem distensão abdominal, excesso de conteúdo intraabdominal, ou seja, muita gordura visceral, você faz a plástica de abdômen, mas o resultado vai ser limitado. É uma limitação, como você perguntou. Por quê? Porque ninguém que tem um excesso de volume, tem muito volume intraabdominal, vai ter um abdômen retinho. Por quê? Porque tem muito volume intraabdominal e mesmo você amarrando a musculatura, não vai ficar reto. Então essa seria talvez a principal limitação para a plástica de abdômen. Os abdômenes distendidos, os abdômenes com excesso de volume intraabdominal. Vamos falar um pouquinho da técnica? Sim. Se o senhor explicasse para o nosso telespectador qual é a técnica utilizada e o procedimento, como ele é realizado. Perfeito. A plástica de abdômen é feita por uma incisão, a gente chama de incisão suprapúbica, ou seja, acima do pubis. Paciente que tem uma cicatriz anterior de cesárea, ela é feita abaixo da cicatriz da cesárea para remover essa cicatriz. E aí você faz um descolamento, geralmente até a parte de baixo do externo, que é o apêndice xifoide. Então você faz um descolamento, amarra a musculatura, reposiciona o umbigo e tira o excesso de pele. Então essa é a técnica mais conhecida da abdominoplastia tradicional. É claro que você, entre fazer uma plástica de abdômen do modo convencional ou tradicional, que é essa da incisão inferior, o descolamento, o reposicionamento do umbigo, ou então só fazer uma lipoaspiração abdominal, que você não remove pele nenhuma, existe alguns intermediários, como o que se comenta de plástica de abdômen mini. Eu não gosto muito desse termo, eu gosto de chamar de a abdominoplastia modificada, quando você não incisa o umbigo, você faz o tratamento igual,
só que você não incisa o umbigo porque você não vai relocá-lo. Na verdade, você vai tratar basicamente a flacidez do andar inferior do abdômen, embaixo do umbigo. Então, essa mini abdominoplastia ou abdominoplastia modificada está para aqueles casos intermediários. Então, o médico vai lhe avaliar e vai dizer para você, não, você tem indicação de fazer uma plástica de abdômen tradicional, ou você tem indicação de fazer apenas uma lipoaspiração, ou você tem indicação de fazer uma plástica modificada abdominal. Bom, eu já lhe perguntei sobre outros procedimentos, é a mesma pergunta que eu vou lhe fazer agora, sobre a idade mínima para esse tipo de conduta. Perfeito. A plástica abdominal não existe uma idade mínima para a realização da plástica abdominal. É claro que o ideal é que ela seja feita nos pacientes que já tiveram todas as gravidezes. Porque se você amarra o músculo e tira todo o excesso de pele, não é prudente, interessante que o paciente venha a engravidar depois. Então, o que é ideal? Paciente acima de 40 anos, que já teve as gravidezes, que já tem algum método contraceptivo, ou então que já foi submetido à laqueadura tubária, esse talvez seria o ideal, mas não que você não possa fazer num paciente mais jovem. Então, você avalia o paciente, avalia o grau de alteração estética que o abdômen tem e você pode indicar uma plástica abdominal conversando muito bem com ele, os prós e os contras. Então, o paciente muito jovem não é o ideal, mas em casos específicos e selecionados pode ser indicado. Bom, também lhe fiz essa pergunta em relação a outros tipos de cirurgias, que é a grande preocupação, uma das grandes preocupações em relação à anestesia. Qual é o tipo de anestesia utilizado nesses casos? Bom, o anestesista avalia o paciente e ele indica o tratamento anestésico que ele vai fazer no intraoperatório. Geralmente, ele faz essa cirurgia com anestesia geral ou com anestesia peridural mais sedação. Como é uma cirurgia que não é muito rápida, é interessante que o paciente durma. Então, se ele não optar pela geral e optar pela peridural, por exemplo, ele tem que fazer associada à peridural uma sedação, para que o paciente durma durante o procedimento. E essa peridural, quando feita, geralmente é chamada de peridural contínua, porque é feita com um catéterzinho que pode ser prolongado, ele pode reaplicar durante o procedimento. Então, ela vai durar, com certeza, mais do que o procedimento cirúrgico. Em relação ao sucesso do procedimento, qual o percentual se é que isso já foi avaliado de uma forma efetiva, qual é o percentual de sucesso nesse procedimento? É uma pergunta assim, vou tentar responder para você da seguinte forma: o sucesso é sempre muito, muito bom, é muito interessante o resultado. Você vai ter, em pacientes que apresentam as alterações, que são as alterações que indicam o procedimento, por exemplo, excesso de gordurinha, flacidez de pele e afastamento da musculatura abdominal, então você indica o procedimento e você tem um resultado muito bom. Desde que ele não tenha aqueles fatores que limitam o procedimento no começo que nós discutimos. Certo. Então, o sucesso é muito grande, o paciente tem um resultado muito bonito no seu abdômen. Se ele não tiver, qual que é o principal fator de limitação? A distensão abdominal. Paciente que tem um abdômen muito distendido, você vai ter um resultado bom, mas é óbvio que não vai ser tão bom, porque ele vai continuar com o abaulamento residual. Eu dou um exemplo, Zé Luiz, muito interessante para o paciente quando está em consulta comigo, que eu acho bastante interessante mesmo. Por exemplo, você tem uma mala de roupa e a mala está cheia e você vai fechar o zíper. Certo. E a outra mala está vazia, mala mesmo. Quando você está cheio de roupa, você não consegue fechar o zíper. Como é que eu vou amarrar uma musculatura com o abdômen distendido? Entendi. Eu amarro pouco. Se eu consigo um abdômen, se o abdômen não tem distensão, eu amarro mais, eu consigo um resultado melhor. Entendi. Então, a limitação, o que limita o meu resultado é basicamente a distensão abdominal. Bom, já que a gente falou de sucesso, né, do procedimento, o que é que depende de sucesso na cirurgia de abdômen do paciente? O que é que ele tem que fazer para que as coisas andem corretamente, ou aquilo que ele não pode para estragar lá o procedimento cirúrgico? Perfeito. Então, bom, geralmente quem tem, voltando àquela velha história da distensão abdominal, a distensão abdominal é causada por um excesso de volume intraabdominal e geralmente gordura visceral. Tá. Então, isso geralmente ocorre em paciente acima do peso e não tem como você acessar a parte intraabdominal. Então, a única forma de você melhorar a distensão abdominal é você perdendo peso. Então, o paciente vai melhorar o resultado dele quando ele está num peso normal, ou seja, o IMC dele até 25 de preferência, que é o índice de massa corporal, ou seja, ele não pode estar acima do peso.
Então, se ele estiver acima do peso, o que ele pode fazer no pós-operatório para melhorar o resultado? Tentar aproximar-se do peso normal, fazendo atividade física, fazendo uma reeducação alimentar, então isso ajuda. Se ele não conseguir perder peso no pós-operatório, pelo menos que ele não ganhe peso, porque se ele ganhar peso, ele vai contribuir negativamente com o resultado. Então, perda de peso ou manutenção do peso e uma atividade física importante e uma reeducação alimentar. Em relação ao pós-operatório, o que ele vai fazer? Ele tem que obedecer às recomendações que damos no pós-operatório, senão ele pode comprometer o resultado estético. Tá. Agora, uma outra pergunta em relação à sequência. Depois da cirurgia realizada, o sucesso obtido, depois passa um tempo, o paciente acha, não, quero mexer de novo, quero ficar como estava há 5 anos atrás, 10 anos atrás. De quanto em quanto tempo esse tipo de cirurgia ela é indicada ou contraindicada por um curto período de tempo? Perfeito. A plástica abdominal, ela não é uma cirurgia para ser feita de tempos em tempos. Você deveria fazer uma plástica de abdominal apenas, seria suficiente. Você faz a sua plástica de abdômen, você corrige as alterações que você tem, mantém seu peso e não precisa fazer de novo. É claro que o paciente pode necessitar futuramente de uma outra intervenção, mas o mais comum não é uma nova plástica de abdômen. O mais comum é apenas uma lipoaspiração. Então o paciente faz uma plástica de abdômen e no futuro ele vê, porque dificilmente ele vai ter nova flacidez de pele. Certo. Então quando você remove o excesso de pele numa plástica de abdômen e ele vem depois de alguns anos para fazer uma nova cirurgia, geralmente ele não tem excesso de pele, ele pode ter o quê? Um excesso de gordurinha, porque ganhou peso, aí você faz o quê? Apenas uma lipoaspiração, porque a musculatura, a menos que ele tenha engravidado ou eventualmente tenha ganho muito peso e perdido muito peso para gerar alterações importantes, ele não há necessidade de fazer de novo, nem a aplicatura e nem a remoção de pele. Então, muitas vezes ele vem para fazer um tratamento e nós indicamos só a lipoaspiração. Tá. Bom, para a gente finalizar aqui, eu queria que o senhor fizesse então uma avaliação do pré e do pós-cirúrgico, aquilo para que o procedimento tenha sucesso realmente, pré e pós. Perfeito. Então, a partir da avaliação, o paciente sendo avaliado e tendo sido indicado para ele a plástica abdominal, nós geralmente pedimos alguns exames de sangue, pedimos uma avaliação cardiológica, que é fundamental, e também exame de imagem, que basicamente é um ultrassom abdominal e parede abdominal, para ver a integridade dessa parede, eventual presença de hérnia, que a gente já pesquisa durante o exame físico e confirma com o exame ultrassonográfico. E pós-operatório, alguns medicamentos que nós passamos para o paciente e algumas orientações, mas basicamente a orientação de pós-operatório da plástica de abdômen tem a ver com a postura. Então ele tem que deambular no comecinho, a gente chama de andar arcado, então ele vai andar arcadinho e vai deitar semi-sentado. Aqui no hospital ele já fica com a cama nessa posição e em casa ele vai improvisando, eventualmente não vejo necessidade, um caso ou outro alugo cama hospitalar, mas não há necessidade. E anda arcadinha na primeira semana e vai retificando o corpo gradativamente, de forma que com um mês ele está totalmente retificado. Então esses são os cuidados básicos de uma plástica abdominal de pós-operatório. Bom, doutor Luiz Fernando, eu quero mais uma vez agradecer o senhor nos receber aqui em sua clínica. Para quem estava interessado em cirurgia plástica do abdômen, eu acho que foi bastante informação para que as pessoas possam saber aquilo que pode ser feito, aquilo que vale a pena ser feito. E, de novo, obrigado por participar do nosso programa. Eu agradeço a presença de vocês aqui, espero ter contribuído com informações interessantes para a realização dessa cirurgia e espero ver vocês logo de novo aqui. Tá certo. Muito bem, e assim nós terminamos mais um programa Assis na TV, claro, agradecendo o carinho da sua audiência, e amanhã estaremos de volta com mais um programa. Até lá!